Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um incrível papo que teremos hoje com o nosso caríssimo e queridíssimo Dr. Fred, mais conhecido como Frederico Souza. Seja binvindo ao nosso podcast. Muitíssimo obrigado, Paulo. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que nos ouvem e nos veem também para mais um papo que nós vamos ter hoje aqui. Eu acredito que será incrível mesmo. E o Fred estava esperando muito por essa conversa, porque é um dos tópicos favoritos dele. Eu separei aqui, eu disse falar, cara, eu posso pesar na mão porque tem muita polêmica dentro disso. Então a gente vai falar aqui não só sobre conceitos, mas também questões aplicadas na prática e polêmicas que vêm disso, que é sobre segurança e saúde do trabalho. Mas para a gente começar, Fred, me conta, se alguém te perguntasse, conceitue isso, que acho que é SST que o pessoal também fala, né? Conceitue então a SST. Onde que surgiu, para quê, quem que fez, como é que é isso aí? A saúde e segurança do trabalho, né, são normas que visam trazer, como o próprio nome diz, para não ser redundante, saúde para os empregados ao desempenharem uma atividade e também segurança no desempenho dessas funções. Ao exemplo, eu tenho uma empresa que tem um funcionário exposto a um ruído. O som é muito alto, o ruído que é existente nessa empresa é muito alto. Para que esse funcionário não tenha uma perda auditiva desempenhando a função, essa atividade, são necessários, em razão das normas de saúde e segurança do trabalho que existem no país hoje, que o empresário, que o empregador desse funcionário, ao admiti-lo, faça um exame que é o atestado de saúde ocupacional, para entender se o tempo de exposição que esse funcionário estará ali na empresa, exercendo sua atividade naquele ruído, não vai prejudicar a sua audição. Então ele vai fazer uma avaliação de ruído para entender se o limite de tolerância, que hoje são de 85 decibéis, não está ultrapassado. E se tiver ultrapassado, se ele vai ter que utilizar um protetor auricular, ou tipo plug, ou tipo concha, para poder atenuar ou até mesmo eliminar aquele ruído e isso não causar uma perda auditiva no funcionário, que vai ser considerado uma doença ocupacional. Então, em regra, muito de forma simplória, a segurança do trabalho para o empregador respalda o de amanhã não ter um empregado doente ou até mesmo acidentado. E isso é revestido em várias normas, né? Sejam elas dentro da CLT ou sejam dentro das normas regulamentares, que também são uma legislação esparsa, mas que faz parte da legislação trabalhista. Pois é, mas você está falando ruído, mas é um deles, né? Um deles, são tem várias coisas. Nós temos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Vamos falar disso. Vamos falar sobre isso, tem muita coisa. Mas me conta uma coisa, qualquer e toda empresa hoje tem normas para seguir, ou a gente estaria falando apenas, por exemplo, de uma indústria que tem, sei lá, uma faca que desce aqui, se o cara tiver, sei lá, perto, pode ficar sem o braço, porque tem gente que acha, acho que a maioria dos empresários com muito conhecimento, empresas, né? Acho que são as grandes empresas, indústrias, coisas que realmente tem algum maquinário passando, ou algum barulho muito alto. É de verdade que até um escritorinho no ar-condicionado, bonitinho, com um perfuminho lá na mesa, como é que chama? Né? Odorizador na mesa, até esse tipo de empresa precisa de cumprir norma? Com toda certeza. Hoje, toda e qualquer empresa que tenha um funcionário registrado, ele precisa ter os programas de saúde e segurança do trabalho. Primeiro, ele precisa entender quais são os riscos. Como que eu vou entender quais são os riscos que existem na minha empresa? Se não for através de um PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, quem vai falar quem tem risco ou quem não tem? Eu sou advogado, não sei te falar. Por mais que eu conheça, eu não sou um engenheiro de segurança do trabalho que vou te contar quais os riscos existentes numa empresa. Então ele vai precisar ter. E nessa empresa específica que nós estamos falando, nesse escritório todo bonito, lá minimamente nós vamos ter o que nós chamamos de riscos ergonômicos, que é a altura da mesa está adequada, a tela do computador ele está adequada, a cadeira está adequada onde ele está sentado, é confortável, a iluminação
está adequada, o conforto térmico, as condições psicossociais daquele ambiente de trabalho, existem riscos psicossociais? Então, Condições sim. psicossociais é como se fosse, tipo assim, se não tem um lugar fechado, não tem uma janela, tipo umas coisas assim? Primeiramente, a norma fala, se você não tem uma janela ou um ambiente fechado, você precisa ter um ar-condicionado, Ah, tá. porque senão você não tem um conforto térmico, né? E a questão dos riscos psicossociais, ela é muito séria e não é levada a sério no Brasil. Como está o meu ambiente de trabalho? Esse ambiente de trabalho me causa algum tipo de ansiedade, depressão? E isso é um risco psicossocial. Se fala muito no país hoje em burnout. E é apurado através de um risco psicossocial, Cara, que mas vem da análise ergonômica do trabalho. como é que... Assim, obviamente, eu tô te perguntando porque você sabe ou não. Mas como é que um ambiente de trabalho vai determinar se ele pode ser um lugar propício a ansiedade, depressão? Como é que seria isso na prática, né? Vamos lá. Nas avaliações ergonômicas do trabalho, os fisioterapeutas do trabalho, psicólogos, médicos, etc., eles avaliam as condições de fato daquele ambiente. Existem pressões desmotivadas, cobranças de metas exaustivas ou exageradas. Eu tenho assédios, sejam eles morais, eventualmente até de forma sexual, que pesam sobre esse funcionário uma condição psíquica. Então ela vai apontar como é a minha relação com o meu superior hierárquico, com o meu par, ou até mesmo com um colaborador, alguém que esteja abaixo de mim na minha relação de trabalho. Então, são fatores que vão ser apurados através de um questionário que é feito pelo profissional especializado, né? Isso, ressalte-se, precisa ser feito por um profissional especializado e, decorrente dessas respostas, nós conseguimos sim apurar se é uma condição ambiental de trabalho propícia ou não para que possa ocorrer aí um desencadear, né, de uma doença psíquica no funcionário. Legal. Agora a gente está falando, obviamente, de performance, né? Porque se a pessoa ela tá tendo, né? E porque tem gente que acha que isso aí entraria como se fosse uma chatice para dificultar. Assim, na prática pode dificultar no início até você entender o que precisa ser feito, mas depois você se ajusta. Mas tem gente que acha que é só isso, mas uma possibilidade é que isso, até de uma maneira científica, aumenta a produtividade dos funcionários. Com toda certeza. Se eu tenho melhores condições no meu ambiente de trabalho, absolutamente isso reflete no meu desempenho, na minha atividade. Se eu trabalho dentro de um ambiente onde todos se respeitam os limites, se eu não consigo chegar numa performance desejada pelo meu gestor, mas ele me capacita, me treina, me dá condições técnicas, me dá condições estruturais de desenvolver o meu trabalho, minha atividade, entendendo, né, sobre os riscos que isso pode, né, gerar, é muito mais fácil de eu alcançar minha alta performance. Eu trabalhar num ambiente, num escritório, onde não tem um ar-condicionado, é um ventilador todo fechado, um computador velho, eu não sou treinado para aquela função, meu chefe acha que eu tenho gigante no teto, o meu chefe acha que eu tenho que adivinhar o que ele quer, o que o cliente quer, eu não tenho um processo definido, eu não sou treinado, é um cenário. Ou num outro cenário que eu tenho uma condição de conforto térmico, de iluminação, equipamentos totalmente atualizados, eu sou treinado para aquela atividade, quando eu entro na empresa, eu sei das condições do ambiente desse trabalho, eu faço um onboard com um coleguinha do lado para poder me ensinar, me treinar. Eu acho que é muito mais simples eu alcançar alta performance nesse cenário do que no anterior. Então faz muito sentido sim as empresas entenderem desses riscos psicossociais que o questionário vem tudo isso dizendo para poder oferecer uma melhor condição para o seu próprio funcionário. Eu sempre falo que saúde e segurança do trabalho é investimento, não é custo. Seu funcionário e você até mesmo, porque a maioria dos empresários passam o dia inteiro dentro das suas empresas. Então o risco para eles é o mesmo muitas vezes do que para o funcionário.
Então, é investimento numa melhor qualidade de vida laboral. Agora, e também para evitar um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, que aí pode levar todo o seu dinheiro embora. Mas, assim, considerando esses benefícios, por que você acha que a maioria ainda dos empresários ignoram, né? Informação, Paulo. Informação. E tem algumas... tem alguns culpados nisso, tá? Eu falo que da forma que como você presta um serviço, ela é muito efetiva para o seu cliente ou não. Todo cliente, todo consumidor, para que ele faça uma compra de um serviço ou de um produto seu, a não ser aqueles que compram de forma impulsiva, ele precisa se tornar consciente do que ele está comprando para fazer aquele investimento. Na segurança do trabalho existem os dois consumidores também, os dois clientes. Tem aquele que age de forma impulsiva, numa necessidade, numa dor, numa ação trabalhista que ele sofreu, então ele precisa regularizar aquelas documentações, o ambiente, ou até mesmo uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Esse é o cliente do impulso. Ele, a qualquer custo ele vai ter que comprar, porque ele está numa dor já, ele vivenciando a dor. Ou naquele empregador, naquele consumidor inconsciente. E aí falta a informação. A forma como hoje é vendido no país ou em algumas regiões do país saúde e segurança do trabalho para os empresários. Durante muitos anos, e incluindo 2024, ainda é vendido como um documento obrigatório. A legislação que fala, o problema não é meu, compre se quiser, custa tanto que você é obrigado, goela abaixo. E com isso eu não torno consciente. Todos os dias eu atendo clientes os quais eles têm os programas de segurança do trabalho, em algumas vezes. Outros nem têm até hoje. Ontem mesmo eu atendi uma empresa que não tem documento de segurança do trabalho em pleno 2024. Um absurdo. Com normas do E-Social desde 2022, com fiscalizações em 2023, que você tem que informar os eventos do E-Social, de SST para o E-Social, me beira o absurdo. Mas tudo bem. Quem tem os documentos, inclusive não sabe o que está escrito lá. Não adianta eu ter a documentação, mas ninguém me ensinou o que está escrito lá. Ninguém me traduziu aquilo lá. E não me traduzindo, não me disse o que eu tenho que fazer com aquilo. Os documentos de segurança do trabalho, existem alguns planos de ações e algumas ações que esse empregador tem que tomar, que se eu só entregar um documento para ele e falar, toma aí, que tá aí, é seu arquivo, não vai adiantar. Então, não raro a gente encontra empresas que têm um laudo de insalubridade prevendo um ruído, por exemplo, acima do limite de tolerância que ele deveria pagar insalubridade para o funcionário, que nunca ninguém contou para ele. Ou que ele deveria também fornecer alguns equipamentos de proteção individual que ele não sabe. Então a informação é o grande vilão ainda da saúde e segurança do trabalho, porque eu entendo em sã consciência de que se eu me torno consciente do que eu estou investindo, do risco que isso vai me tirar, me livrar, e aí, a não ser a pessoa que realmente não quer, aquele que se lasque tudo isso, que ele vai realmente não. Fala, opa, peraí, eu posso aqui ter uma multa, eu vou pagar R$42 mil pro governo por não ter um LTCAT e mais 3.200 por falta de PPP, ou eu vou gastar isso na praia com a minha família? Não, peraí, deixa eu gastar aqui R$5 mil no ano para poder regularizar isso. Então é a falta de informação de como é vendido. Legal. E assim, considerando essa necessidade de regularização, a gente tem uma outra questão, que é quando depois do problema acontece, né? Que é do outro lado, né? A gente sabe que, por exemplo, uma indústria, ela tende a dar muito mais problema do que um escritório, né? Mas aí eu queria te perguntar, quais que são os nichos que geralmente tem mais problema com essa questão de segurança e saúde do trabalho, ou saúde e segurança do trabalho? Indústria, construção civil, meio rural, atividade agropecuária com os riscos biológicos. Meio rural? Sim, nós temos riscos biológicos no meio rural. Um pecuarista que tem vários animais lá, um ordenhador de animais, ele está em contato com fezes, urina, secreção desse animal, ele tem um risco biológico, ele tem um risco de picada de animais peçonhentos, cobras, picadas de insetos, ele pode ter uma alergia.
Então, isso tudo tem que ser observado nesse meio rural, né? Além dos acidentes com máquinas, tratores. Eu mesmo já advoguei para alguns fazendeiros, né, com acidentes com máquinas, Cara, mas ensiladeira. parece que no meio rural nem existe isso, né? O pessoal nem assim, não existe na teoria, mas na prática parece, né? É uma grande dificuldade de todos os empresários no país, sejam eles urbanos ou rurais, a fiscalização. Mas eu entendo que a fiscalização também faz parte de uma conscientização. Eu treino esse funcionário, eu passo para ele todo esse risco, eu deixo ciente de que, cara, não é só para a empresa não, é para você, é a sua vida, é a sua integridade física que também está exposta, que pode correr um risco. Eu já atendi donos de fazenda que funcionário colocou a mão dentro de uma ensiladeira, a hora que agarrou, ele foi tirar, ele pegou o próprio canivete e cortou os 2 dedos para poder arrancar e a mão não entrar mais para dentro da ensiladeira. Sim. Outro que foi limpar, fazer engraxar uma máquina de ensiladeira também. A ensiladeira é uma máquina de misturar o trato animal. Ele foi subir em cima da ensiladeira com a ensiladeira ligada, a perna dele, a rosca direta do equipamento jogou. Ele derrubou ele e a sorte é que ele caiu para trás, não para dentro. Porque aquela rosca sem fio é lâmina afiada. Então ele caiu e quebrou a canela, a perna, o fêmur. Ficou mais de 5 anos afastado e depois entrou com ação trabalhista. E nesse caso, como que o empregador conseguiu se salvar? Que nós conseguimos livrá-lo ele de uma condenação, porque a ação era quase R$1 milhão o pedido. Documentação de segurança do trabalho. Aí, ó. Comprovando que a empresa investia tinha os programas de segurança do trabalho com as descrições de atividade bem definidas para falar que esse cara faz ou não faz aquilo, e o que ele faz, ele é treinado, ordem de serviço expressa para que ele saiba do que ele tem que fazer, quais são os riscos daquela atividade, quais as atividades, o que ele pode, o que ele não pode, quais os treinamentos, quais os EPIs ele precisa utilizar. E com isso, nós conseguimos comprovar na perícia de engenharia de segurança do trabalho e na perícia médica que não havia responsabilidade do empregador. Então uma coisa é importante, né? Se esses documentos estão regularizados, não é qualquer acidente de trabalho que vai virar depois um passivo para o empresário. Acidente de trabalho é diferente de responsabilidade. Olha aí. O acidente de trabalho é todo aquele acidente que ocorre dentro do ambiente de trabalho que causa afastamento, seja ele provisório ou permanente. Vamos lá, eu acabei de atravessar da minha empresa do ponto A para o ponto B. Dentro da empresa eu tropecei e caí. É um acidente de trabalho? É um acidente. Mas eu levantei e continuei a vida. Não me gerou nenhum afastamento das minhas atividades. Eu vou emitir um comunicado de acidente de trabalho para isso? Não. Agora, nesse mesmo cenário, eu atravessei do ponto A para o ponto B, eu tropecei e caí, torci o meu tornozelo e fiquei afastado durante um dia. É um acidente de trabalho. Eu preciso emitir um comunicado de acidente de trabalho, que é a CAT. Porque a CAT nada mais é do que um documento estatístico, previdenciário estatístico, que eu informo para o governo, olha, existiu um acidente de trabalho aqui. Agora, responsabilidade sobre esse acidente é outra coisa. Se ele vai se tornar um passivo com uma indenização, né, e ações de doenças ocupacionais... Não gerar essa CAT é um pouco pior, então, nesse caso. A CAT é um documento obrigatório quando esses requisitos acontecem. Mas eu falo assim, por exemplo, o trabalhador depois, e acontece isso com ele, aí ele vai entrar com processo, por exemplo, contra a empresa. E aí o empresário não fez esse CAT, não tem problema? Não gerar CAT tem um efeito apenas administrativo de uma multa. Eu posso ser multado por não ter emitido a CAT. Agora, o acidente de trabalho, ele pode ser reconhecido judicialmente, ele pode ser reconhecido pelo INSS, pela perícia do INSS, ao ser afastado esse funcionário, chegar lá, não, eu acho que foi um acidente de trabalho, pelo que você está me narrando, documentação aqui. Então, o INSS e a Justiça podem reconhecer como acidente, mesmo que não tenha sido emitido o comunicado de acidente. Cara, então você está me falando que se vamos supor, o funcionário ele foi lá no mercado comprar uma coisa, no período de tempo de almoço. E aí na hora que ele estava voltando pro trabalho, sei lá, uma moto passou e pegou ele, por exemplo.
Isso, então, é um acidente de trabalho? Se ele estava indo ou voltando Para o o trabalho. trabalho, é um acidente de trajeto. De trajeto. É um que nós chamamos de acidente de trabalho atípico. Não foi uma responsabilidade direta, não foi no ambiente de trabalho. Então ele é atípico, né? Mas é um acidente de trabalho que causa, sim, um afastamento. Havendo afastamento previdenciário, também haverá a estabilidade. O porquê que o acidente de trabalho hoje, o comunicado de acidente de trabalho é tão temido pelos empregadores? Porque eles entendem que qualquer acidente de trabalho que ocorra já gera estabilidade. Aquele funcionário depois vai ter estabilidade, aí na estabilidade o cara vai trabalhar menos, ele não vai se esforçar, vai ficar aqui um ano encostado, e não essa é a realidade. Nem todo acidente de trabalho gera afastamento, e quando gera afastamento, apenas se ele for acima de 15 dias, é que o funcionário sim terá estabilidade acidentária. Legal. Tá. E aí, beleza. Bom, falando disso aí, né? Fora da empresa é uma coisa. Agora, dentro da empresa, né? Como é que é esse processo? Que você falou que nem todo acidente de trabalho dentro da empresa gera responsabilidade. Por exemplo, vamos voltar lá na indústria, né? Tava lá a regra que o cara tinha que usar capacete, bota, uma série de coisas. E o cara não usou, né? Foi instruído para isso, tudo mais. E aí, como é que nesse sentido aí se desenvolve? Vai ser culpa da empresa, não vai? Essa pergunta é maravilhosa, porque ela abrange o direito em si, né? Não só a parte de segurança do trabalho. Tá. Quando nós falamos de um acidente, é porque causou um dano para alguém, muito possivelmente. Por uma ação ou por uma omissão, alguém teve um dano causado. Foi acometido de um dano. A responsabilidade civil, ela precisa ser apurada através da culpa ou do dolo. Dolo é aquele que eu tenho intenção, a culpa é que eu não tive intenção, mas por algum fato, negligência, imprudência, imperícia, aconteceu, né, por ação ou por omissão. Nesse caso, o funcionário da indústria, ele foi orientado, ele foi treinado, foi concedido os EPIs, lhe foi oferecido os EPIs, foi treinado, tinha a ordem de serviço que ele sabia que ele deveria utilizar aqueles equipamentos de proteção. Havia fiscalização sobre esses equipamentos de proteção, treinamento de NR6 para utilizar os equipamentos de proteção e ele não utilizou. Acontece um acidente, vai ser um acidente de trabalho, mas a empresa será responsabilizada? Nesse cenário, não. Por quê? Foi um ato inseguro desse funcionário. Ele sabia quais eram as atitudes que ele deveria tomar no ambiente de trabalho, foi treinado, foi fiscalizado, orientado, lhe foi fornecido o EPI, tudo documentado, e ele agiu de forma imprudente. Ele foi negligente a não utilizar os equipamentos de proteção e aí ele causou um acidente ou teve um dano. Com isso, a responsabilidade do empregador é excluída. É o que nós chamamos de excludente de responsabilidade, lá no direito civil. Então, quanto à responsabilidade desse dano, o empregador não teria. Mas lembre-se, eu preciso de fato comprovar que ele foi treinado, que ele tinha os EPIs, que ele fez um treinamento para isso, que era fiscalizado, tudo documentado. Inclusive essa coisa da fiscalização que você disse é bem interessante. Um cara que acontece um acidente desse, geralmente não é a primeira vez que ele não vai usar EPI, né? Então, a empresa, por exemplo, quando ela chega nesse ponto, eu acho que tem a ver ligado com o episódio anterior que a gente estava falando sobre... insubordinação, indisciplina. E quando você dá para a pessoa uma advertência. Nesse caso, por exemplo, poderia entrar uma advertência? Poderia não, deve, obrigatoriamente. É uma norma da empresa. Vamos lembrar. Que é regida por um documento obrigatório. Um programa de segurança do trabalho me diz que para aquela atividade o funcionário obrigatoriamente precisa utilizar um EPI, um equipamento de proteção individual. O empregador fornece o equipamento de proteção individual, o empregador treina para a utilização daquele equipamento e eu tenho que fiscalizar. Se você não utiliza, você está
agindo de forma insubordinada àquela determinada regulamentação, então você precisa ser advertido minimamente sobre isso. E como eu comprovo a fiscalização? Essa advertência. Em casos reiterados, uma suspensão e até mesmo pode redundar numa justa causa. Por quê? Porque eu fui insubordinado em todas aquelas situações. Legal. E assim, quando a gente fala sobre essa insubordinação, é onde que a gente gera esses problemas, né? Todos. Agora, dentro disso, você contou no episódio anterior um caso muito interessante que me chocou, que foi o caso da caldeira, né? Que tinha... Cara... Sua memória é boa, hein, Paulo? Cara, conta outro caso desse, né? Não de caldeira, né? Mas um caso, assim, de uma situação, né, complexa que o funcionário tinha que estar usando o EPI ou tinha que estar fazendo de uma forma certa, e o negócio deu errado ali e por algum motivo você conseguiu mostrar que não era bem assim como ele tinha dito. Eu vou trazer com detalhes, então, esse caso legal. Da fazenda. Tá. Era um funcionário que uma das atividades dele era mexer com o trato animal. Então ele tinha que misturar vários tipos de nutrientes ali, de produtos, nessa ensiladeira, que é nada mais do que um vagão que tem uma rosca sem fim que mistura, é uma misturadeira. E esse equipamento, ele manuseava esse equipamento, ele pilotava, ele fazia a inclusão desses nutrientes ali para fazer misturar enfim. Para fazer a manutenção desse equipamento, existia uma ordem de serviço expressa de manutenção que quem fazia era apenas um outro funcionário, o encarregado de manutenção da fazenda. E ele sabia disso. Inclusive, esse equipamento ele havia sido feita a manutenção no dia anterior. No entanto, quando o funcionário foi exercer atividade no outro dia, para que ele pudesse engraxar, porque esses equipamentos precisam de uma graxa, para que ele pudesse colocar essa graxa através de um bico, que ele afirmou que não estava muito bem engraxado, que ele achou que precisaria de mais graxa, ele não observou os procedimentos de segurança, que eram repassados a todos os funcionários. Isso era escrito pelo dono da empresa. E essa empresa era uma fazenda muito bem organizada, o proprietário dela, ele era um gestor muito bem organizado e vinha do ambiente industrial, fabril, de grandes empresas. Então, um cara metódico mesmo. Então, havia toda a ordem de serviço descrita de como fazer a manutenção desse equipamento. E nós conseguimos comprovar judicialmente, através da perícia de segurança do trabalho, de que quando ele subiu atrás da ensiladeira de forma equivocada, que não deveria, com o equipamento ligado, com a rosca ligada, quando ele botou os pés em cima, a rosca sem fim, o início da rosca sem fim, passou e levou o pé dele para dentro. Só que com a sorte, com a graça de Deus, o corpo dele foi para trás. Então o fêmur dele ele quebrou. Quando ele caiu, ele gritou e conseguiram retirar ele lá. Na ação judicial, ele falou que não era a atividade dele, que ele não tinha sido treinado para aquela atividade, que o equipamento estava com defeito e que, em razão de tudo isso, a falta de cumprimento de obrigação de segurança do trabalho por conta do empregador, isso lhe causou um acidente e pediu quase R$1 milhão. Nossa, cara, de danos morais, materiais, pensionamento mensal vitalício, dano estético, etc. Vitalício? Como assim? Porque ele afirmava que perdeu a capacidade de trabalhar. Mas aí quem teria que pagar isso, entre aspas, ad eterno, seria o empregador. O empregador, até que a expectativa de vida dele se alcançasse, que hoje é 78 anos. Que faz essa conta, então. Existe um IBGE, um estudo do IBGE de expectativa de vida. E aí o pensionamento mensal vitalício é a remuneração em regra, né? A última remuneração daquele funcionário, a empresa tem que pagar isso. E isso pode ser, muitas das vezes, ser condenado de forma única. Existe previsão legal que o empregado tem que pagar essa indenização de forma única, não um pensionamento, tá? Mas, enfim, ele alegou isso.
Com a documentação que a empresa tinha, né, a empresa que observava as normas de segurança do trabalho, como ele tinha essa consciência, ele acolhia as nossas orientações, e com isso nós conseguimos comprovar que o quê? Primeiro, era sim a atividade dele, descrito no contrato de trabalho e no programa de gerenciamento de riscos. Na verdade, lá atrás era um PPRA ainda, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que mudou em 2022. De que ele havia sido treinado para a atividade que ele exercia, de que aquela atividade que ele fez de subir em cima da ensiladeira não era uma atividade dele, que ele sabia que não poderia fazer aquilo, então ele assumiu o risco de fazer aquilo, e com isso não foi reconhecido a responsabilidade do empregador do acidente de trabalho. Resumo da ópera. Nós fizemos um acordo, um pedido de 1 milhão, nós fizemos um acordo de 40 mil reais na Justiça do Trabalho, o qual já previa, inclusive, a rescisão do contrato de trabalho dele, porque ele tinha 12 meses de estabilidade quando voltasse do acidente. No entanto, nós incluímos, falamos, nós vamos fazer uma rescisão, vamos pagar aqui a estabilidade antecipado e pronto, e vamos embora. Vida que segue. Então, de quase 1 milhão de reais para 40 mil reais. E isso eu posso provar para quem quiser, pode me pedir o número do processo lá que a gente comprova num acordo. Por quê? Foi feito um acordo judicial na onde o próprio advogado reclamante reconheceu que não tinha para onde correr. É isso que eu ia até te perguntar, né? Então foi melhor o acordo para eles, porque pelo menos. E para o empregador também. Ele não ia querer um empregado que voltasse a trabalhar nessas condições que alegou, né? Essa responsabilidade causou todo essa situação na empresa. Tá, e legal. E você disse que isso é numa fazenda organizada, né? Ou seja, algo que deu certo, né? De ter todas essas provas, esses documentos para poder mostrar e, enfim, diminuir algo que seria quase 1 milhão de reais para 40 mil reais, né? Em situações em empresas menores ou que não tem essa organização, fato. Ele teria aí essa conta para pagar com toda certeza. Responsabilidade civil na Justiça do Trabalho é algo muito sério. De um outro ponto, eu vou te mostrar tamanha seriedade, porque existem atividades que são atividades que exigem risco na sua própria execução. Nós temos um processo no escritório que, mais do que nesse da fazenda, nós tínhamos documentos mais indo, porque essa empresa é uma empresa que presta serviço de reflorestamento ambiental, etc., para empresas de administração pública direta ou indireta, e nesse caso eles tinham mais documentos ainda. E conseguimos demonstrar que a responsabilidade pelo acidente não foi da empresa, em si foi do próprio funcionário, foi um funcionário num trator, ele caiu fazendo a devastação da vegetação, ele não observou as normas de segurança da empresa, já tinha sido advertido 20 minutos antes, tinha sido feito todos os treinamentos de máquina, condução, direção defensiva, integração, tudo documentado. Foi feita a análise e investigação de acidente depois, comprovando que a responsabilidade não foi do empregador, e sim um ato inseguro do empregado. No entanto, o tribunal entendeu que pelo risco da atividade, independente de culpa ou não do empregador, ensejaria o direito, sim, da reparação civil. Então, tão sério é a segurança do trabalho que podem haver casos, inclusive, que você está todo certo, mas pelo risco da atividade que você exerce, que a sua empresa entrega, exerce, a responsabilidade ainda vai ser sua. Entendi. Cara, é muito doido isso. E isso é uma condenação de 600 mil reais por um óbito. E que o cara chegou a morrer. Teve um óbito nesse caso. Tá. E me fala uma coisa. Quando a gente fala desses ambientes, são ambientes realmente de um trabalho braçal, né? Mas que envolve força, que envolve equipamento, que envolve uma série de coisas, né? Agora, tem algo proporcional nesse sentido em ambientes mais tranquilos, igual, por exemplo, um escritório, um atendimento ao cliente, algo que... Ou é algo realmente assim, mais sutil para se ver? Como é que você já, ao longo da sua jornada, viu isso? Nessas empresas de cenário mais administrativo, né, o que nós começamos a perceber muito agora são ações de fato de doenças ortopédicas,
de agravamento. Vamos pensar no seguinte caso. Hoje nós temos, depois da pandemia, uma vulgarização do teletrabalho, do home office, né? Vamos pro home office, todo mundo. Vai pra sua casa, pega seu computador, bota onde você quiser, deita no seu sofá e pega um headset e bora. E não é assim. Existe uma legislação específica pro teletrabalho, né? Pro home office, mas inclusive. que a empresa precisa cumprir. Isso. Então vamos falar disso, porque isso aí... É um ambiente de trabalho do empregado dele, a responsabilidade é dele. Eu já presumo, então, que a cadeira quem tem que dar é a empresa. A cadeira, a mesa, ver se computador. tem um conforto térmico, se a iluminação tá certa, tudo. Não, mas aí não, Fred, conforto térmico não tem como, cara. Mas eu preciso pelo menos... Eu não posso deixar esse funcionário, por mais que seja na casa dele, num lugar fechado, sem ventilação, sem iluminação correta. Mas a casa dele, Fred. Então eu não posso ter esse funcionário lá. Entendi. É uma responsabilidade minha enquanto empregador. É a casa dele, mas eu escolhi um ambiente de trabalho para ele. Então eu sou responsável por aquele ambiente de trabalho. E nisso, a gente vê crescendo a cada dia, em razão do risco ergonômico, doenças ocupacionais. Às vezes eu tenho uma doença, algum tipo de doença crônica na minha coluna. Que ela não é degenerativa, mas porque aí doenças degenerativas, a legislação já exclui de plano a possibilidade de ser doença ocupacional. Mas eu tenho algum tipo de doença. E aí, a cadeira que eu sento e na postura que eu fico trabalhando o dia inteiro agrava aquela minha condição. E se agrava a condição, também é reconhecido como uma doença ocupacional. E isso nós estamos vivenciando todos os dias. Então é um ambiente administrativo, que a gente imagina que seja inofensivo. E ainda em outras situações, onde eu fico em pé o dia inteiro, no trabalho exaustivo ali, e repetitivo, muitas das vezes também estou em pé, manuseando alguma coisa aqui, isso eu começo a ter algumas lesões por esforço repetitivo, que é LER, né, DORT. Mas antes da gente ir para essa coisa do em pé, que eu também tenho uma pergunta, que eu estava até pensando no início. Vamos voltar nessa questão do home office aí. Quando você fala que então a empresa que tem que disponibilizar todo esse processo, eu vejo que aí talvez a fiscalização ela ficaria um pouco defasada. Porque o cara tá na casa dele, não em ambiente empresarial. Certo. Até que ponto a empresa ela vai precisar, por exemplo, num certo processo trabalhista, que um funcionário ia entrar contra a empresa, até que ponto a empresa ela vai ter documentos ou provas que ela fez o papel dela ou cumpriu a parte dela? Vamos começar lá atrás. Um ambiente de trabalho a empresa escolheu, de comum acordo, certo? Eu poderia colocar esse empregado dentro da minha empresa, dentro do meu ambiente. Aí eu teria toda a rédea aqui. A partir do momento que eu transferi para a casa do meu empregado, eu preciso lá entender, sim, como que é esse ambiente de trabalho. Precisa ir lá pessoalmente. Eu preciso fazer a análise ergonômica do trabalho. Olha aí, pessoal, anota aí. Gente, anota aí que vocês estão tendo dica de ouro, hein? E de graça. Exatamente. Depois vocês procuram a Thaís Rezende, ergonomista. Ela que teria que também ir junto para poder ver isso. Sim. Pô. O que acontece? Não só eu preciso avaliar dentro do que nós chamamos de laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que é o LTCAT, que é um documento previdenciário, eu preciso ir até esse ambiente do trabalho para poder avaliar as condições dele. E um dos riscos que vão ser apontados é o risco ergonômico. A avaliação ergonômica precisa ser feita. Eu preciso dar um mobiliário adequado para esse funcionário trabalhar. Eu preciso treiná-lo de como utilizar esse mobiliário adequado. E eu preciso fiscalizar sobre a utilização. Mas como que eu vou fiscalizar sobre a utilização desse mobiliário na casa dele? Eu posso, minimamente, de como um acordo, até porque aí é um poder diretivo do empregador de fiscalização. Olha, empregado, dia 23 de dezembro, a fisioterapeuta do trabalho, nosso ergonomista ou nosso engenheiro de segurança, ele vai até a sua empresa para verificar as condições do ambiente, para poder fazer uma nova avaliação, verificar se está tudo bem, se está tudo certo.
e você vai assinar para nós que foi aí que fez a fiscalização, que tá tudo bem, que o ambiente está correto, que o mobiliário está adequado, uma reciclagem do seu treinamento para a utilização postural do mobiliário. Então eu tenho formas para isso. O que infelizmente não acontece na realidade é porque eu enxergo como custo. Então eu não faço. Mas é melhor eu ter esse custo agora, já que eu assumi esse risco, eu mandei o funcionário para casa, sim. Ou depois ter uma alegação dessa. Porque se eu não tenho minimamente esse controle, quantas e quantas vezes a gente já viu funcionário trabalhando, eles tiram foto e manda, né? A gente tem amigos aí que advogam para funcionários, até mesmo nós já advogamos, sentado em cadeira de bar, numa mesa de bar, com o computador em cima e trabalhando. E de empresa grande da cidade. Mas por que quis? Não, porque não foi dado nenhum tipo de orientação, porque não foi dado um mobiliário adequado. Imagina uma empresa grande que tem aí 500 funcionários de call center, no teletrabalho nas suas casas. Mesa de bar. Você acha mesmo? E a gente sabe, a gente conhece, eu já vi, já presenciei. De não ter mesmo condição. Não tem condição mesmo de trabalho. A responsabilidade é sua, você é o empregador. Não quer ter o problema? Não faça. Não faça. Legal. Você quer entrar no jogo? Então saiba as regras. Não pode. Eu não posso falar que eu não sabia a regra do jogo, sendo que eu tô ali jogando. Não, então, legal. Procura se precaver. Você falou de pequenas e grandes empresas, né? A gente vai entrar nesse assunto aí que eu quero entender um pouquinho hoje, como que essa... Não vou falar diferença, mas esses pesos, né? Diferentes de se analisar isso, né? Mas você falou que a gente ia falar em relação à pessoa que fica em pé, né? Trabalhando, né? Se a gente pega num shopping, por exemplo, você tem aqueles carros que ficam lá... olha que eu tô pegando uma coisa muito específica, Fred. Pô, o cara sabe responder tudo, gente. Espera aí. Se eu não souber, eu invento aqui na hora. Uma mulher, por exemplo, lançamento de um carro da Caoa Chery. E aí ele tá lá, fica lá exposto e se contrata uma pessoa, né? E essa pessoa, Fred... Lembrando que eles não fizeram isso, foi só um exemplo aqui figurado. É verdade. Tem que falar outra empresa, é verdade. Verdade. Deixa eu ver, sei lá. Caoa Apple. Então, não é Cherry, mas não. Deus nos livre de um processo. A Lacoa Apple, é verdade. A Lacoa Apple, então... como é que o pessoal fala no direito para não tomar processo? Como é que é o negócio? Sugestivamente não, gente. Como é que é? Tem um nome. Hipoteticamente. A Lacoa Apple, ela tava com um novo lançamento de carro. E aí, então, ela contrata uma pessoa para poder estar lá. Ou leva uma pessoa, enfim. Esse ponto, olha pra você ver, é um ponto talvez muito específico, ela vai ficar um mês. Se for um funcionário, aí eu queria que você explicasse. Mas e se for um PJ, por exemplo, se for um microempreendedor que fala assim, me explica como é que vai ser isso nesse sentido de um lugar que geralmente não é o trabalho que essa pessoa vai ficar o tempo inteiro, mas que vai estar... Se for um PJ, nós vamos aprofundar no problema ou vamos ficar aqui em cima na superfície? Porque aí PJ com PJ... responsabilidade cada um é sua. Tá? E são relações jurídicas diferentes. Eu tenho uma relação comercial, contratei uma empresa para prestar esse serviço. Se ele tem outros funcionários que fazem esse serviço, é um problema dele. Mas como nós falamos do meio... Tipo uma agência de modelo. Você contrata uma agência de modelo, ele vai mandar uma modelo para poder estar lá. O problema é da agência de modelo. Mas aí, agência de modelo... A agência de modelo precisa ter... toda a avaliação das condições do ambiente de trabalho, certo? Que vai ser disponibilizado por outra empresa. Vamos dar um exemplo para poder ficar melhor. Eu, Frederico, contratei a agência de modelos para poder fazer a exposição do Lacoa Apple lá no shopping, certo? Eu sou responsável subsidiário pelas verbas trabalhistas que se a agência de modelo não pagar. Das verbas trabalhistas e obrigações, certo? Porque eu sou um tomador de serviço. A Lacoa, a agência de modelo, ela é responsável direta pela saúde e segurança do trabalho dos seus funcionários.
e ela botou esse funcionário lá para prestar esse serviço. Pode ser que lá no PGR da agência, como é uma atividade fim dela, ela faz muito isso já pro A, pro B ou pro C, já tem a descrição da atividade de ficar em pé. Então ela vai ficar em pé. Ela sabe que a funcionária vai ficar em pé. Para isso, sendo a atividade preponderantemente em pé, ela precisa fazer pausa, que ela precisa sentar. Ela tem direito a pausas. Mas pausa parando de trabalhar ou continuando a trabalhar? Pausas que ela tem que parar de trabalhar e ficar sentada. Não, porque talvez a pessoa... Ela tem que ficar com assento, encosto, para que ela possa descansar. Porque senão, como que eu fico em pé durante 6, 8 horas por dia? Então, obrigatoriamente, no PGR e na análise ergonômica do trabalho, quando eu vejo a ergonomia do trabalho, obrigatoriamente esse funcionário tem que ter algumas pausas no decorrer da sua jornada para que ele possa descansar. Então, o funcionário pode ficar em pé? Pode. Ele pode trabalhar em pé? Pode. Só que a análise ergonômica do trabalho vai verificar aquela condição do trabalho que ela vai exercer ali e vai determinar algumas pausas e algumas outras atividades também, uma ginástica laboral, entre outras, para que ela não tenha nenhum tipo de problema em razão desse exercício da atividade. Respondendo a sua pergunta, parte 2. Eu ficava lá na concessionária. Eu sou funcionário. Eu ficava lá na concessionária e aí a concessionária me trouxe pro shopping para ficar lá. Lá na concessionária eu não ficava em pé. Aqui eu fico em pé. Isso pode me... Vai acontecer isso na prática? Raramente. Mas pode acontecer que em razão dessa atividade aqui agora, de ficar em pé, me causou algum tipo de doença. Eu não conseguia ficar em pé, eu tinha um problema de circulação e eu fiquei aqui e me desencadeou alguma coisa. Como eu mudei o ambiente de trabalho desse funcionário, eu deveria sim ter visto qual seria o ambiente que ele ia trabalhar, a condição daquele trabalho, para saber se ele estava apto ou não. Isso vai acontecer quase nunca. Não, eu trouxe aqui, pô, foi uma nunca. Mas eu vou te dar um exemplo, tá? Grandes empresas, quando eu vou prestar serviço dentro dela, por exemplo, eu tenho uma empresa que presta serviço para grandes empresas. Eles não entram dentro da empresa se eles não tiverem comprovação de todos os programas de segurança do trabalho, inclusive com as atividades que eles vão exercer lá dentro. Olha aí, cara. E existem grandes empresas multinacionais que eu preciso ter os documentos de segurança do trabalho junto do documento deles. Para poder realmente comprovar que eu só entro lá dentro se eu comprovar. Acho que a gente já chegou a comentar sobre isso em coworkings internacionais, né? Que empresas para levar para lá, por exemplo, uma filial dela, elas exigem esses documentos. Preciso comprovar. Então, assim, se eu puder prestar serviço para mim, eu preciso saber que você cumpre todas as obrigações de saúde e segurança do trabalho, além do restante das obrigações trabalhistas. Mas é uma responsabilidade minha, porque se você não cumpre, acontece um acidente dentro do meu ambiente de trabalho, e aí? No caso do shopping, o shopping não tem responsabilidade nenhuma. É lá a relação de aluguel, você fez o que você quis lá é o seu ambiente de trabalho. Né? Então, se a modelo sofreu um acidente de trabalho para Lacoa Apple, a Lacoa Apple pode ser que ela tenha um problema de responsabilidade solidária nesse caso aí. Porque ela era a tomadora do serviço e não fiscalizou se a agência de modelo cumpria com as normas de segurança do trabalho. Tá, daqui a pouco eu quero falar com você também um pouquinho, Fred, em relação a essas questões do psicossocial que você disse. Eu acho que são bem abstratas, né? Assim, do ponto de vista de isso tudo, né? Juntar documentação, fiscalização, blá, 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 mas antes eu falar o que a gente ia falar antes, que é sobre pequenas e grandes empresas, né? Como é que você vê hoje, e a gente chegou a comentar de alguma forma no episódio anterior de uma maneira rápida, como é que você vê hoje essa diferença que tem hoje de pequenas e grandes empresas na prática do exercício
de saúde e segurança do trabalho, e até mesmo se isso, por exemplo, se torna um processo, como o judiciário vê isso de uma maneira diferente. Explica um pouquinho desse mundo aí dos dois lados. Nós já começamos essa resposta, Paulo, da forma da legislação. Quanto mais funcionários eu tenho e mais riscos eu tenho que já, de acordo com a legislação, na NR4, eu tenho que já ter um SESMIT, que a gente fala, que eu tenho que ter a minha própria estrutura de saúde e segurança do trabalho dentro da empresa. Isso facilita. Por quê? Porque eu já tenho um médico do trabalho lá, eu já tenho um engenheiro de segurança do trabalho lá, ou minimamente técnicos de segurança. Mas um cara para assinar só, não precisa ser contratado. Lá, para poder ficar lá, cumprindo contratado hora, mesmo. Pô. Observando a obrigação. Entendi. Em algumas empresas de alguns tipos de risco, eles precisam ter um técnico de segurança do trabalho lá dentro. Mas a gente está falando de empresa de que tamanho? Nós estamos falando de empresas acima de 200 funcionários. Uhum. Tá? Então, tirando isso, que eles vão ter esse SESMIT lá dentro, essa organização, essa estrutura de saúde e segurança do trabalho interno, e com isso, eu não vou só fazer um programa de segurança do trabalho, eu também vou treinar, eu também vou reciclar, eu vou fazer um laudo técnico de máquina, eu vou acompanhar isso de perto. Então, isso já é uma primeira diferença, porque obrigatoriamente eu já tenho que ter. Então, se eu tenho, eu vou usar. Então, isso já difere. E ainda a consciência. Uhum. Quanto maior eu sou, mais consciência eu tenho, mais estrutura eu tenho. Os processos são mais organizados, mais Sim. eu aplico a legislação. E aí se fala muito hoje em compliance. Mas o compliance nada mais é do que a conformidade, do que a norma te fala. Uhum. É um nome muito bonito para poder falar, cumpra a lei. Eu cumpro a lei, estou te comprovando que eu cumpro as normas. Tá aqui, um documento que vem todas as normas do que a minha atividade exerce e eu estou comprovando que eu cumpro a legislação. Mas é mais fácil de uma grande empresa ter um jurídico interno para ajudar as outras áreas a se estabelecerem. Então, essas diferenças. O pequeno e médio, ele tem muita boa vontade, mas falta informação e também, como você queria polêmica, também empresas e prestadores de serviços que queiram alcançar e abraçar esse desafio da saúde e segurança do trabalho e intensificar a informação e prestar um serviço efetivo. Eu não posso só entrar dentro da empresa e vender para ela um documento e falar para ela que ela tem que fazer exame. Existe um universo de obrigações que ela precisa cumprir. Então, se eu vendo o meu serviço de explicar, orientar, informar, treinar, adequar aquela empresa, eu tenho toda a certeza que o empresário vai começar a enxergar de uma outra forma. Eu vou te mostrar quais são os riscos que você tem, a solução que eu vou te entregar e a redução de custo que você vai ter se você tiver um problema. Porque não é uma questão de se, é uma questão de quando. A Receita Federal já começou a notificar todos os empresários por descumprimento de norma de saúde e segurança do trabalho. Olha aí. E isso faz com que, logo menos, eu receba uma notificação do ECAC de uma multa. Mas eu vou poder contestar essa multa? Não. Mas por que não? E o devido processo legal? E o contraditório e ampla defesa? Até nos processos administrativos. Ô, querido, existe uma lei, uma obrigação que determina que você precisa informar no meu órgão aqui governamental alguns eventos, algumas informações. E você não fez. É uma obrigação sua. Então, se você não fez, eu já estou presumindo que você não tem, porque era uma obrigação sua fazê-lo. Então, já te aplico uma multa pelo descumprimento da obrigação. E aí, eu te pergunto uma coisa assim, que continua nessa linha aí, que muitas pessoas já conversaram, a gente já teve pautas levantadas em relação a isso. O caminho está sendo que cada vez mais as empresas no Brasil estejam já direcionadas a cumprir essas regras de saúde e segurança do trabalho. E isso, consequentemente, isso vai de alguma forma impactar talvez na precificação do que se vende de uma maneira
automática mesmo, né? Para que isso tudo seja ajustado do ponto de vista financeiro por todas as empresas. Só que ao mesmo tempo você tem aqui, não do Brasil, mas no mundo inteiro, o processo da globalização. Que empresas, por exemplo, como a Shein, como empresas chinesas, tailandesas, da Indonésia, do sul asiático ali, que não cumpre absolutamente nada em relação a isso. Né? Que eles estavam até brincando, né? Você tem criança de 5, 7 anos fazendo camiseta, né? Colocando... Aí o cara falou assim num comentário, falou, não, então eu tenho que continuar comprando pela criança, essa criança não perdeu o emprego, né? Então, que absurdo. Só essa zoeira, assim, né? Chinês dormindo de 2 horas, aí trabalhava um pouco, dormia 2 horas. Os caras falavam assim que eles aprenderam com os cientistas, né, que acompanham durante um experimento, eles têm que dormir 2 horas e depois mais 2 horas. Então, as besteiras que a gente tá vendo na internet, mas que isso de fato acontece, né? Sim. E aí eu te pergunto, como que isso, no final das contas, né, se apareceria para nós? O Brasil, com seus produtos e serviços, né, atendendo a uma segurança e saúde do trabalho, e ao mesmo tempo, talvez as outras empresas de fora, que não precisam fazer absolutamente nada disso, com um preço muito mais baixo, vendendo muito mais. Isso aí é uma pergunta que eu te faço, Fred, não do ponto de vista de um advogado, mas até mesmo de um filósofo do direito, como você é. Bem menos. Paulo, eu vou responder a sua pergunta da seguinte forma. Essa empresa veio para o Brasil? Não, ela está lá. Isso chegou no Brasil de forma de uma importação de algum jeito. Uhum. Se ela é legal ou se ela é ilegal, nós não vamos entrar nessa discussão. Mas vai impactar sim, tá? Porque lá, como não tem esse cumprimento de obrigações e nem essas fiscalizações e exigências, a mão de obra é mais barata, então o custo operacional da produção é menor e vai chegar aqui de forma... Entre outras situações que vão impactar na precificação, né? Então, de fato, isso a gente entende que impacta. No entanto, eu não posso, de maneira alguma, deixar de informar o empresário que nos ouve que isso não pode ser causa de descumprimento da obrigação dele aqui. Falar, eles não fazem, eu não vou fazer também. Isso. Uhum. Por quê? Ou você muda para Malásia, para Tailândia, para os tigres asiáticos lá e fica por lá e monta sua empresa lá, ou estando aqui, nós vamos ter que jogar a regra do jogo. E aí o empresário, com suas frentes de comércio, etc., precisam se mobilizar para, então, obstaculizar essa importação de quem não tem a mínima certificação de segurança do trabalho, de cumprimento de obrigações. Ou aí talvez é outra história. Ou talvez gerar certificados, né, de boas práticas dentro de um trabalho. Igual o café hoje tem, por exemplo, da plantação, sim, tal, que, né, e algumas empresas de fora. Eu importo só se tiver isso. É um caminho. Uhum. Mas estando aqui, não tem como. Nós vamos ter sim que entender que nós vamos precisar nos adequar cada vez mais. Por quê? Até então não doía no bolso. Doía no bolso quando? Quando eu tinha um acidente de trabalho, quando eu tinha um processo judicial, etc. As fiscalizações, até hoje, que agora que elas começaram, então ainda é até hoje, são muito poucas ainda, muito pouco efetivas. Não tem um efetivo nacional do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da própria Receita Federal, que acompanha os tributos pelos descumprimentos disso, de fiscalizar. Só que a evolução da tecnologia e da inteligência artificial faz com que em 1-2 anos eu tenho certeza que todos os empregadores do país vão ter sido fiscalizados por isso já. O cara já recebe até uma multa automática lá, né? Hoje, a Receita Federal, pelo ECAC, como eu te falei, é tudo ligado. Uhum. Tem o E-Social, que é ligado com o Ministério do Trabalho, que fiscaliza através do DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que a Receita Federal tem acesso da informação pelo FGTS Digital. Então, tudo se interliga. Então, eu não comprovei a obrigação que eu tinha, isso na legislação já é determinado que existe uma multa
eu só sou notificado para poder pagar a multa. Vou poder recorrer? Claro, porque como todo processo administrativo, eu posso recorrer daquela multa, judicialmente depois tentar anular. Mas qual é o seu fundamento? Aí é protelatório. Simples assim. Então eu vejo que não tem para onde correr e nós temos que jogar o jogo assim como as regras determinam. E um passo adiante, eu vejo que internamente, Paulo, isso vai fazer com que aí nós falamos de concorrência externa com interna, mas vai fazer com que a concorrência interna ela se equalize. Ao ponto de que se todo mundo tem que cumprir as mesmas obrigações para aquela determinada atividade... A maior não vai ficar mais onerada que menor. Isso. E aí o Joãozinho que cobrava R$10 para fazer algo, que contrata funcionário sem registro, que não cumpre norma de saúde e segurança do trabalho, que não dá EPI, que não faz nada, e o Pedrinho que cobra 50... Opa, peraí, vai todo mundo cobrar 50, porque o Joãozinho vai morrer. Não tem como, ele não vai pagar a multa, ele vai ser fiscalizado, ele não vai conseguir sobreviver. Então também nós vamos, aqui dentro a concorrência vai melhorar. Porque, na minha visão, é muito melhor todo mundo cumprindo norma do que não cumprindo a norma e exposto a risco. Legal. E você tinha falado em relação à implementação mais recente, né, dentro da saúde e segurança do trabalho, que são questões psicossociais, né? Sim. E dentro disso a gente tem doenças, né, que vêm junto disso, né? Como a ansiedade, a depressão, o burnout, né? E eu queria que você trouxesse também algumas dicas, né, de como transformar o ambiente de trabalho de alguma forma num ambiente mais interessante do ponto de vista psicossocial, né? E até mesmo assim, você contasse algumas coisas que interferem nisso de uma maneira negativa. A gente já falou, né, quando a gente estava falando lá no início um pouco sobre isso, mas para a gente debruçar um pouco mais nesse assunto, né? Porque o burnout, muita gente até então pouco tempo sabia, né? O pessoal tava até em dúvida se era burnout ou burnout, né? Por causa do francês, né? Mas, ou seja, né? Como é que você vê essa nova inserção e se isso vai pegar mesmo ou vai ficar mais uma fiscalização secundária dentro das empresas? Uma excelente pergunta, porque nós estamos no Brasil. De fato, a NR1 mudou, trazendo a obrigação de que no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a partir de maio, precisam ser incluídos esses riscos psicossociais no PGR. Também vão ser enviados os eventos de SST, Social. Com isso, obrigatoriamente, todas as empresas vão começar a precisar fazer essa avaliação dos riscos psicossociais, que vai ser feita através de uma análise ergonômica do trabalho, uma avaliação ergonômica do trabalho, que é previsto na NR17 e na NR1. De forma prática, tá? As doenças psicossociais, elas vêm como depressão, ansiedade e o próprio burnout. O professor Fabrício Mendanha, que é um grande estudioso, tá, do burnout no país e no mundo hoje, é referência sobre isso. Não, Fabrício não, Marcos Mendanha. Se eu errei o nome, me perdoa, professor. Mendanha. É isso, professor Mendanha. Ele é médico, ele é advogado, ele é médico do trabalho, advogado, um estudioso muito forte nessa área. Inclusive, ele não consegue, em alguns momentos, de fato, diferenciar o que é burnout e o que é ansiedade, depressão. Por quê? Se traz a linha do burnout para eventos relacionados a um desgaste físico, psicossocial relacionado ao trabalho. No entanto, os sintomas são muito parecidos com uma depressão ou com uma ansiedade, né? O que precisa, na minha visão, e aí numa visão jurídica e não uma visão técnica, médica, o que precisa realmente ser verificado, quais são esses gatilhos. Se exposto ao ambiente de trabalho eu tenho esses sintomas, retirado do ambiente eu não deveria tê-los. Mas se os mantém,
não consigo falar que é uma doença ocupacional, então que seja um burnout. Se eu sou retirado do ambiente e continuo, então os gatilhos aqui até pode acontecer, mas eles também estão presentes na minha vida social, no meu dia a dia. Tá? Então eu vejo que, e aproveitando, as doenças psicossociais são muito sérias. Nós vivemos hoje numa geração muito ligada na dopamina, muito ligada em tela, muito ligada na imediatidade. Eu tenho que resolver tudo para ontem, eu tenho que fazer tudo muito rápido, porque senão o meu cliente me abandona, senão ele vai ficar não vai ficar confortável com essa situação. Se eu não responder o WhatsApp, se ele dá o azulzinho, o cara vê. Então isso tudo gera uma ansiedade muito grande em todo mundo. Então, que para dentro das empresas, a dica que eu traria é: você investe em qualidade de vida laboral? Como são feitas essas cobranças? Porque não adianta falar que não vai haver cobrança, não vai haver meta. A empresa vive disso. Não vamos romantizar isso, não. Até para eu poder pagar o salário, eu precisei ter vendido, eu precisei ter cumprido a meta, normal. Agora, como isso acontece, é diferente. Eu dou a condição e o ambiente de trabalho para o meu funcionário trabalhar, ou eu estou querendo que ele faz o máximo com nada? Leva o celular para casa. Não tem problema. Leva o celular da empresa para casa, responde Fica de lá. 24/7, sábado e domingo, eu te mando e-mail, você não me respondeu. Então, como eu cobro essa execução dessa atividade ou essa alta performance, corresponde muito ao que vai ser um burnout ou não. Porque eu acho que ansiedade, todo mundo tem um pouquinho hoje. Eu acho que são raras as pessoas que não são ansiosas e minimamente também depressivas. É isso que eu ia falar, eu vou ali, outro, né? eu vou lá. Né? Então eu acho que todo mundo tem um pouco disso hoje na era em que vivemos. Mas relacionado ao trabalho, vai determinar muito de como você, até mesmo depende da pessoa, ela pode ser que ela viva em alguns ambientes que nem são tóxicos, nem são assediadores, vamos pensar assim, moralmente, mas ela, em razão da condição dela de ansiedade ou de depressão, se sente dentro da empresa assim. Se eu cobro de uma forma diferente, já acha que Por isso que eu acho, cara, muito difícil de aplicar. Mas é muito. Mas existem alguns questionários, né? Aí por isso que existem profissionais qualificados e especializados em observar esses contextos, conseguir extrair informações, porque também, Paulo, está nos pequenos detalhes. O assédio moral que pode causar um burnout, a forma da cobrança, ele não vem revestido de atitudes grosseiras, abruptas. Ele vem ali velado. Eu tenho uma grande amiga que é psicóloga e organizacional do trabalho, que é extremamente competente, que chama Ana Carolina. Ela tem uma empresa de psicologia organizacional do trabalho, que é aquela fala passivo-agressiva, né? Que, nossa, é um lobo em pele de cordeiro. E que isso vai minando a cabeça do funcionário. Eu já passei por isso em empresas que eu atuei como sócio, em relações assim, sabe? Em situações que não sei o quê, mas que no fundo tava acabando com a pessoa, infernizando a vida da pessoa, para poder a pessoa explodir e ir embora. Então, é muito sério, precisa, porque o tratamento da ansiedade, da depressão ou de um burnout, ele é muito subjetivo e ele requer uma ruptura muito grande do que está acontecendo. Senão você não consegue sair desse cenário, nunca vai sair desse sentimento, né? Desse sintoma. E vale lembrar também, nesse caso, que o burnout ele não é vivenciado apenas por funcionários. Sendo vivenciado por funcionários, ele se torna uma doença ocupacional. Sim. Mas quantos e quantos donos de empresa não estão com burnout? Não estão com níveis de estresse altíssimos pela demanda, pelas obrigações financeiras, sociais de um empreendedor. Então é muito importante também que o empresário
não comece a entender se ele também não está sofrendo um burnout com a falta de uma atividade física, com uma alimentação, com uma noite de sono. Nós conhecemos um cara assim, né, Paulo? Que há uns dias atrás a pressão supitou e que quem disse que não pode ser, né, o início. E tá? agora vai virar meu amigo de comer salada no almoço. Isso, vamos comer salada no almoço. Tomar Herbalife. Fred, e pra gente poder terminar, eu queria que você trouxesse assim, duas questões. A primeira, como que você vê o futuro, a evolução da saúde e segurança do trabalho em relação a novas normas, novas implementações, mais fiscalização. Então é uma projeção sua de como você vê, obviamente, entendendo todo esse caminho que já vem sendo traçado há anos já, né? E como que você vê que isso vai se desdobrar mais adiante. E segundo, que você deixasse uma mensagem para as empresas que ainda não seguem, seja por falta de conhecimento ou por falta de consciência da importância, o porquê, né, de se implementar a saúde e segurança no trabalho. Brilhante, Paulo. Antes de responder, eu queria te dizer que eu tive contato com saúde e segurança do trabalho há 15 anos. Eu advogava para uma empresa que eles tinham uma exposição dos funcionários ao frio para entrar numa câmara frigorífica, para pregar alimentos para poder, uma cozinha industrial. E lá foi quando pela primeira vez eu vi um LTCAT, que é um laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que até então, até hoje se faz, mas agora está mudando, que se fazia o laudo de insalubridade e periculosidade, que é o LIP, dentro do LTCAT. De forma errada, mas culturalmente se fazia. De lá para cá, e olha que eu trabalhei, já trabalhei no escritório que atendia empresas e eu atendia diretamente essas empresas em processos judiciais, né, representando os interesses desses clientes. Ambev, Galvani Mineradora, Semig, Petrobras, Senai, Fieng, grandes empresas. E a gente acaba aqui não tinha nem... Eu particularmente, não tinha contato com esses documentos de segurança do trabalho dessas grandes empresas. Uhum. Então eu conheci lá, em 2009, 2008 para 2009, tá? De lá para cá, eu atendi, quando eu montei o meu próprio escritório em final de 2012, início de 2013, eu atendi pequenos e médios. E a gente não via muito isso. A não ser quando tinha uma ação de periculosidade, insalubridade, que aí, nossa, não tem, corre para fazer isso. Em 2020, eu tive a oportunidade de me tornar um dos proprietários de uma empresa de medicina ocupacional. E aí eu passei a vivenciar uma empresa de saúde e segurança do trabalho, onde eu vivi de 2020 até 2023, quando eu vendi minha participação nessa empresa e voltei exclusivamente só para o meu escritório. E esse é um dos motivos, inclusive. Aí eu vivenciei a saúde e segurança do trabalho. Então, eu vou te falar aqui de 15 anos para cá, eu senti uma evolução nos últimos 2, quando de fato se editou as normas do E-Social de que as empresas precisam fazer o envio dos eventos da saúde e segurança do trabalho. E aí foi uma corrida louca, né, de cumprir tabela, que eu falo. As empresas quiseram só fazer os documentos para poder fazer a adequação lá no sistema do E-Social. Só. Uhum. Eu ainda não vi, de fato, essa mudança de querer entender sobre saúde e segurança do trabalho, de cumprir as normas a fundo, de querer que isso seja uma realidade das suas empresas, investindo em saúde e segurança do trabalho, para que se tenha um retorno, tanto para a qualidade laboral dos empregados que estão lá trabalhando, Sim. tanto também para a sua saúde financeira, né, reduzindo riscos e custos de que você possa ter no futuro. Então, assim, nos últimos 2 anos, eu vivenciei esse aumento. Mas para o futuro, eu vejo que é uma das minhas metas, né, enquanto profissional, advogado, falar sobre saúde e segurança do trabalho, adequar as empresas da parte de saúde e segurança do trabalho
Sou eu quem faço? Não. Mas eu sou um conhecedor da norma. E eu falei isso para uma empresa ontem, inclusive. Eu não sou técnico de segurança, não sou engenheiro de segurança do trabalho, não sou médico do trabalho, mas eu tenho obrigação de conhecer a norma e te orientar a cumprir e contratar uma empresa para que você possa fazer esses documentos, os treinamentos, os exames, manter em dia uma consultoria de saúde e segurança do trabalho dentro da sua empresa. Então, esse é um tema que todos os dias será falado pelo nosso escritório até que os empresários se tornem conscientes de que isso não é custo, é um investimento na melhoria das empresas. Como a gente disse, quando eu ofereço melhores condições de trabalho para o meu funcionário, para minha empresa, ela cresce automaticamente. O funcionário percebe que eu me esforço para adequar a legislação e lhe dar um conforto de segurança do trabalho. Ninguém quer chegar para trabalhar sabendo que precisa subir numa escada de 3, 4 metros e que não tem nenhum tipo de segurança do trabalho. Todo mundo quer voltar para casa. Fred, isso inclusive ajuda, né, num problema que a gente está passando hoje, né, a nível global, né, mas no Brasil muito forte, né, no Sudeste, que é a falta de mão de obra, né? Isso, a regularização, né, de tudo isso vem ser também um diferencial para que a pessoa possa escolher a nossa empresa, né? Não só reter, mas atração escolher. E retenção. Exatamente. Aquela empresa, ela realmente cumpre com a legislação, ela está preocupada comigo. Ela investe na minha segurança. Uhum. Eu tenho melhores profissionais quando de fato, e é uma das diferenças das empresas grandes. Né? Por que eles têm os melhores talentos? Que eles investem em treinamento, em segurança, em atração e retenção de talento. E fato, né, um recado para os empresários. Fato. Mas eu só não paguei a insalubridade. Não tem problema. Você tem um custo aí dos últimos 5 anos que é um dinheiro que você não estava esperando. Uhum. Mas qual insalubridade que é? Além da insalubridade, esse funcionário, em razão do ruído excessivo, ele tem direito à aposentadoria especial? Você fez o recolhimento da GFIP certo, do INSS? Seu funcionário vai conseguir aposentar de fato, conforme a aposentadoria especial prevê? Esse funcionário, ele não teve nenhum tipo de perda auditiva que pode ser reconhecido como uma doença ocupacional e lhe garantir uma indenização? Você está entendendo que um único risco, um único descumprimento de obrigação tem vários reflexos? Vários reflexos. Então eu não perdi dinheiro só não pagar a insalubridade. O buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Cara, muito legal. Muito legal. Fred, gostaria de te agradecer demais pelo episódio de hoje. Eu tenho certeza que ter essa possibilidade de se entender hoje o que é saúde e segurança do trabalho faz com que as pessoas, primeiro, os empresários, eles percam esse preconceito de achar que saúde e segurança do trabalho é algo criado pelo governo para aumentar mais despesas na empresa, né? Faz com que os empresários eles vejam a importância disso para a qualidade de vida de quem está, para qualidade de entrega de serviços, né, da empresa para o consumidor e principalmente para ele mesmo, né, porque ele está incluído dentro de todas essas regularizações que vão ter que ser feitas, né? E por último, de uma maneira meramente financeira, né? A partir do momento em que você mostra para ele que ao se cumprir de uma maneira preventiva é 5 mil, é 10 mil, ao não se cumprir é 500 mil, é 700 mil. Né? Então, assim, como você disse, se estamos aqui no Brasil, estamos com uma empresa aberta, temos que obrigatoriamente e automaticamente nos adentrar nisso para a gente poder colocar nossa empresa dentro do que é realmente necessário ser feito. Seguir a regra do jogo, nada mais. Não foi eu que inventei a regra. Eu só te ajudo a interpretá-la e a cumprir, mais nada. Legal. Nosso escritório está à disposição diuturnamente para isso. Ajudar empresários a interpretar as normas e se adequarem da melhor forma possível. Se você quiser saber mais, uma consultoria, uma mentoria com o
Super Fred, é só aqui na descrição tá aqui o telefone de WhatsApp da turma, o e-mail para vocês entrarem em contato e já fazer a sua análise aí da empresa, porque tem que fazer um diagnóstico antes, Sim. né? Entender o que tem o de errado. Acontece, como se diz, a fundura do buraco, né? Para depois começar a estruturar tudo, né? Isso vocês fazem, né? Fazemos sim, com o maior prazer. E trazendo para você de primeira mão, Paulo, o ano que vem nós vamos nessa missão de propagar e falar mais sobre saúde e segurança do trabalho. Ano que vem nós vamos abrir alguns canais de comunicação para incentivar novos advogados trabalhistas a falarem sobre isso. Eu vejo que quanto mais advogados falarem sobre isso, que é a nossa missão, eles vão ter consciência e conseguir conscientizar os seus clientes. E eu não estou preocupado com concorrência, não. Eu acho que, como a gente falou sobre o Joãozinho e o Pedrinho, nós vamos conseguir melhorar, inclusive, a quantidade e a qualidade da prestação de serviço para os empresários, tornando eles mais conscientes. Então, nós vamos lançar um projeto para qualificar advogados também, sejam eles recém-formados ou não, na parte de saúde e segurança do trabalho, para que essa informação voe. Quanto mais ela voar, é melhor para nós, enquanto cidadãos, enquanto empresários que somos também. E vai ser sucesso, eu tenho certeza. Amém. Viu? Pessoal, se você curtiu, óbvio, se não, né? Não existe nem o se nesse caso, né? Você curtiu o episódio de hoje, curta, inscreva-se, não deixe de comentar, enviar para todos os seus colegas aí, outros empresários, que eles também vão se deliciar de todas essas informações, dados, ensinamentos que tivemos aqui hoje. Fred, muito obrigado pela sua participação. No próximo episódio a gente vai tentar trazer uma pessoa pra gente fazer estamos vendo ainda quem que vai ser a pessoa. Esse convidado especial. Os convidados especiais. Iremos começar, tá? Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Valeu demais e até a próxima. Tchau.